Há um tipo de poder que se mostra não pelo que um líder faz, mas pelo que ele já não precisa fazer. Durante a maior parte da última década, Xi Jinping demonstrou esse poder principalmente ao praticamente parar de viajar para o exterior, fazendo com que o mundo viesse até ele. Líderes estrangeiros iam a Pequim, participavam da cerimônia e retornavam para casa. De acordo com dados compilados pela Asia Society, Xi fez em média cerca de 14 viagens ao exterior por ano entre 2013 e 2019, reduzindo esse número para aproximadamente 6 por ano entre 2022 e 2025. Em 2020, ele saiu do país apenas uma vez. Em 2021, não saiu nenhuma vez, aparentemente devido à crise da Covid. Mas o sinal era inconfundível. O centro da gravidade geopolítica havia mudado, e agora estava em Pequim, esperando que todos os outros chegassem. Então, quando Xi embarcou em um avião para Pyongyang no início de junho de 2026, o destino sacudiu o noticiário. Essa foi sua primeira visita à Coreia do Norte em 7 anos, e sua primeira viagem ao exterior em todo o ano. Foi uma mudança surpreendente. Xi, o homem que faz o mundo vir até ele, foi, em vez disso, até ninguém menos que Kim Jong-un. Para entender por que um líder tão cuidadoso com seus atos gastaria esse capital viajando ao regime mais isolado do mundo, é preciso seguir uma cadeia de influência. E essa cadeia não começa em Pyongyang ou em Pequim, mas nas linhas de artilharia do leste da Ucrânia. Vamos começar pela jaula onde Kim Jong-un vivia. Por décadas, a Coreia do Norte foi o parceiro júnior, e a China tinha as chaves. As estimativas da dependência comercial de Pyongyang da China variam, mas todas indicam o mesmo. O Comitê Nacional sobre a Coreia do Norte estimou esse número em até 95% em 2022. Outro levantamento citado em 2026 ainda o colocava acima de 90%. Seja qual for o número exato, a implicação é que a Coreia do Norte foi sancionada, isolada e economicamente atrelada a um único parceiro. O comércio era uma pequena parte da economia do país por causa das sanções, que obrigavam a Coreia do Norte a produzir quase tudo internamente. Há um limite para sua produção, e a Coreia do Norte não possui reservas de petróleo. Assim, muitos recursos que utilizava vinham da China. Pequim teria 2 modos de pressionar a Coreia do Norte. Havia a questão econômica: restringir o fluxo de importação de energia e comércio, dos quais a Coreia do Norte dependia, limitando sua capacidade de importar bens essenciais e exportar produtos. E havia a questão diplomática, o tema da desnuclearização, que a China podia intensificar ou amenizar como forma de controlar seu vizinho indisciplinado e sinalizar a Washington que tinha influência suficiente para negociar. Kim tinha exatamente uma árvore para se apoiar, e Pequim era dona dessa árvore. Vale analisar mais de perto o quão vazio sempre foi o chamado pacto por trás disso, pois isso explica por que a China não pode simplesmente ordenar que Pyongyang obedeça. No papel, o vínculo parece inquebrável. Usando o Tratado de Amizade, Cooperação e Assistência Mútua de 1961, cujo 65º aniversário é comemorado este ano, é o único tratado formal de aliança militar que a China ainda mantém, com qualquer país. E contém uma cláusula que obriga cada lado a defender o outro em caso de ataque. Porém, a realidade tem sido bem mais fria do que o documento indica, com longos períodos de desconfiança mútua. Também existe uma contradição estrutural enraizada nessa relação que nenhum tratado pode encobrir. Pequim sempre desejou uma Coreia do Norte estável e obediente, um estado tampão sob seu controle, não uma Coreia do Norte realmente poderosa e imprevisível na fronteira. Pyongyang, por outro lado, sempre buscou apoio incondicional e viu a interferência chinesa em seus assuntos internos e programa de armas como uma intrusão suave a ser resistida. Como destacou o Grupo Internacional de Crise, Pequim teme fortalecer o exército norte-coreano, pois uma Pyongyang militarmente encorajada traz instabilidade, não benefícios. E essas duas visões sempre estiveram em tensão. A guerra na Ucrânia permitiu que Kim Jong-un testasse os limites dessas visões e avaliasse o valor da Coreia do Norte para a China. E o motivo disso é que a Rússia entrou na guerra esperando não precisar de tantos recursos quanto acabou precisando. Como você sabe, a invasão da Ucrânia virou uma guerra de artilharia desgastante, consumindo projéteis mais rápido do que uma economia de guerra consegue produzir. Moscou ficou sem munição e buscou suprimentos onde fosse possível. A dimensão do ocorrido pode ser observada por evidências de fontes abertas. O Centro de Fonte Aberta, grupo de pesquisa britânico, colaborou com a Reuters para rastrear carregamentos por imagens de satélite, e o Instituto Real de Serviços Unidos resumiu as descobertas.
Entre aproximadamente agosto de 2023 e a primavera de 2025, uma pequena frota de navios com bandeira russa fez cerca de 64 viagens transportando cerca de 15.800 contêineres do porto norte-coreano de Hadin para o extremo oriente da Rússia. As estimativas sugerem que os contêineres totalizam entre 4,2 e 5,8 milhões de projéteis de artilharia. No início de 2026, esse número chegou a impressionantes 33 mil contêineres e a uma estimativa de 15 milhões de projéteis de 152 milímetros. Para contextualizar, autoridades ocidentais e ucranianas estimam que fábricas russas produzem no máximo 2,3 milhões de projéteis em 2024. Ao extrapolar para a duração da guerra e produção, a Coreia do Norte pode ter fornecido cerca de 40% da munição usada pela Rússia. E algumas unidades individuais de artilharia russas, de acordo com documentos analisados pela Reuters, estavam operando com entre 50% e 100% de munição norte-coreana. Embora isso pareça ruído de fundo diante da guerra na Ucrânia, o aspecto industrial torna o feito vital para as relações entre Coreia do Norte e China. A Coreia do Norte tinha um setor de defesa enfraquecido pelas sanções, considerado pelo mundo exterior uma relíquia da Guerra Fria. De repente, ela conseguiu um grande cliente fixo, com um apetite quase infinito. O resultado é que a guerra na Ucrânia e a consequente necessidade de munição serviram como um programa de estímulo para o complexo industrial militar norte-coreano. O motivo para operar linhas de produção de projéteis no máximo, reformar fábricas antigas, manter empregos e garantir estoque de moeda estrangeira. A guerra é também um laboratório de fogo. Todo o sistema enviado pela Coreia do Norte para o leste e todo soldado rotacionado na linha de frente retorna com feedback do campo de batalha impossível de obter em testes de paz. Os números de produção são inferidos pelos volumes de exportação, já que a Coreia do Norte segue sendo um dos países mais opacos do mundo. Mas a direção é clara. A guerra fez pela indústria bélica de Pyongyang o que nenhuma política interna jamais poderia fazer. Falando em testes com munição real, há também a questão dos soldados norte-coreanos, que participam do mesmo aprimoramento. A Coreia do Norte rotacionou tropas para o teatro de operações, com estimativas externas sugerindo entre 14 mil e 15 mil soldados ao longo da guerra. Desses, estima-se que a Coreia do Norte perdeu pelo menos impressionantes 6 mil soldados. A presença de tropas norte-coreanas em uma das guerras mais tecnologicamente assistidas virou alvo de piadas constantes. Além de mostrarem o uso descartável desses soldados na linha de frente, esses destacamentos também servem para treinar e permitir que a Coreia do Norte obtenha informações atualizadas sobre táticas militares atuais. Apesar de estar em conflito congelado com a Coreia do Sul, o exército da Coreia do Norte não luta desde os anos 1950 e não teve como treinar com exércitos modernos. E através de tudo isso, Kim recebeu em algumas moedas diferentes ao mesmo tempo. A primeira foi dinheiro vivo, e os números divulgados por Seul são impressionantes. O Instituto de Estratégia de Segurança Nacional da Coreia do Sul, um órgão financiado pelo governo, estimou que Moscou pode ter pago à Coreia do Norte até 14,4 bilhões de dólares pelo envio de tropas e armamentos. A mesma análise também sugere que Pyongyang pode ter recebido apenas entre 580 milhões e 1,5 bilhão de dólares desse valor na forma de bens reais, com o restante suspeito de ter sido compensado por meio de troca de tecnologia militar sensível. Analistas sugerem que a transferência de tecnologia pode ter sido incluída no pacote de compensação, sendo talvez mais relevante que o dinheiro. O conteúdo exato da transferência é obscuro, e grande parte do que circula é especulação informada, e não um fato confirmado. As categorias citadas por observadores são consistentes e incluem assistência com satélites e lançamentos espaciais e defesa aérea. A terceira moeda está ligada ao motivo de a Coreia do Norte poder se libertar da China: o petróleo. Antes da guerra, a China fornecia todo o petróleo e derivados à Coreia do Norte pelo oleoduto da amizade, permitindo o funcionamento de sua única refinaria para suprir demandas internas. Mas uma investigação conjunta dos veículos Histories e OCCRP, novamente em parceria com o Open Source Center, constatou que, em 2024, a Rússia enviou secretamente cerca de 1,5 milhão de barris de derivados de petróleo à Coreia do Norte, cerca de 3 vezes o limite anual imposto pela ONU a Pyongyang. Esses números eram insignificantes perto das exportações e da capacidade de refino da Rússia, mas permitiam que a Coreia do Norte recebesse um impulso vital em petróleo, sem depender só de seu parceiro oficial. A última moeda é aquela que quebra completamente o sistema antigo, e ela é política. A Rússia efetivamente se afastou do regime de sanções que antes ajudava a manter, protegendo a Coreia do Norte nas Nações Unidas e, na prática, tratando-a como outro estado com armas nucleares.
Esse reconhecimento é mais valioso para Kim do que qualquer remessa, pois valida o arsenal que antes marcava seu isolamento. Dias antes da chegada de Xi, a irmã de Kim, Kim Yo-jong, descreveu publicamente o status nuclear do país como irreversível. Estimativas externas apontam que a Coreia do Norte possuía cerca de 60 ogivas em meados de 2026. Na véspera da cúpula, Kim foi fotografado visitando o que a mídia estatal apresentou como uma instalação de material nuclear para armas e um local de enriquecimento de urânio. Este é um regime que parou de pedir permissão. Isso nos leva ao cerne da história e ao momento em que a correlação de forças virou. Mas antes de entrarmos nos detalhes mais profundos, não se esqueça de se inscrever no The Military Show para ficar por dentro de todas as novidades da geopolítica global. Voltando a Kim Jong-un, o domínio econômico da China sobre a Coreia do Norte só funcionava porque Pyongyang não tinha para onde ir. Realmente não importava que o comércio externo da Coreia do Norte fosse uma fração de sua economia, mas sim que a maior parte desse comércio era direcionada para um único país, que a qualquer momento poderia interromper e deixá-la completamente isolada. Mas, pela primeira vez desde que Kim assumiu o poder em 2011, ele tem agora uma alternativa. A Rússia pode fornecer grãos, combustível, dinheiro, tecnologia e proteção diplomática. A coleira que Pequim passou décadas apertando afrouxou. Não porque a China tenha feito algo errado, mas porque um segundo apoiador entrou em cena. Quando surge um segundo comprador, o primeiro pede o poder de impor condições. Isso inverteu a relação entre Xi e Kim. O maior temor de Pequim não é um novo míssil da Coreia do Norte, mas que o país se alinhe de vez à Rússia, rompendo com a China e tornando-se um vizinho nuclear fora de sua influência. Agora, é a China que precisa estabilizar a relação, pois pode perder no cenário global ao ignorar um vizinho por vezes impulsivo demais. E Kim entendeu perfeitamente essa ansiedade, e agora pode cobrar pelo privilégio de acalmá-la. Bastava sediar a cúpula, permitir palavras calorosas na declaração conjunta e deixar Xi voltar dizendo que Pequim ainda influencia Pyongyang. Em troca, os analistas que acompanham isso esperam as coisas concretas que Kim realmente deseja. O mais revelador é que a Coreia do Norte agora possui mais conexões globais, pois a China encerrou em março de 2026 um bloqueio de 6 anos no serviço ferroviário entre Pequim e Pyongyang. Esse trem transporta passageiros, mas também leva moeda e informações geopolíticas para uma das nações mais poderosas do mundo. O que nos leva à visita em si, e ao motivo de ela ter sido tão importante. Xi foi quem viajou. O líder que passou anos fazendo o mundo vir até ele, entrou no avião e foi. E ele foi, em grande parte, nos termos de Kim. Durante a visita, não houve debate sobre armas nucleares da Coreia do Norte ou desmilitarização. A Brookings Institution analisou a cúpula e notou que, apesar de autoridades chinesas ainda afirmarem que a desnuclearização é a posição oficial, Pequim deixou de destacá-la publicamente. Isso acontece porque Pyongyang rejeitou a ideia, e a Rússia começou a apoiar a Coreia do Norte como potência nuclear. Insistir na questão da desnuclearização só corre o risco de afastar Kim no pior momento possível. Para o regime de Kim, a conclusão é que Pequim não está mais disposta a tornar o relacionamento condicionado à questão nuclear. A China terá que achar outra forma de forçar seu vizinho menor à submissão, o que já representa uma grande vitória estratégica para Pyongyang. O fato de Xi ter escolhido a Coreia do Norte como seu primeiro destino internacional do ano já foi sugerido como um endosso, um presente de legitimidade dado a Kim tanto em casa quanto no exterior. Há também uma mudança simbólica escondida na linguagem. Antes, esse relacionamento era visto como o de camaradas e irmãos, sempre com uma hierarquia clara, um mais velho, outro mais novo. As matérias sobre a cúpula mostram cada vez mais uma parceria estratégica entre atores que defendem seus próprios interesses. Deixando a verborragia de lado, isso é uma despromoção para Pequim. Não é mais o irmão mais velho para a Coreia do Norte dependente, mas um parceiro estratégico de uma nação que agora tem oportunidades econômicas, criadas por suas ambições ou não. Apesar das mudanças na relação entre China e Coreia do Norte, é essencial analisar como isso impacta a geopolítica global, especialmente em relação aos Estados Unidos. Pequim historicamente usou seu relacionamento com a Coreia do Norte como carta contra os Estados Unidos. Como parceiro comercial, era uma potência capaz de conter Pyongyang, e por isso que Washington precisava manter ao seu lado. Mas essa carta só vale se a China conseguir impor restrições. Após o encontro de Xi com Donald Trump em 2026, as versões dos Estados Unidos e da China sobre a conversa divergiram, especialmente sobre esse ponto.
Washington mantinha a desnuclearização em evidência, enquanto Pequim deixava o tema em segundo plano. Se Xi quiser manter a Coreia do Norte como trunfo diante dos Estados Unidos, sem conseguir controlar esse trunfo, uma visita a Pyongyang tem propósito além de melhorar relações bilaterais. É uma encenação de influência feita em parte para uma plateia em Washington. Demonstrar influência e realmente tê-la são coisas diferentes, e Kim sabe disso. Para garantir que o recado fosse notado, Kim fez uma demonstração militar. A Coreia do Norte lançou uma salva de mísseis balísticos de curto alcance no fim de maio, pouco antes do anúncio da visita. Isso segue um padrão antigo no manual deles. Lançar algo no mar antes de uma reunião importante, como se quisessem mostrar que a Coreia do Norte segue sua própria agenda, independentemente do convidado. Se a China controlasse mais a Coreia do Norte, poderia adiar a visita ou impedir a exibição dos mísseis. Mas como a China precisava da ajuda da Coreia, tudo isso foi varrido para debaixo do tapete. Então, o título faz sentido? Kim enganou Xi? A resposta honesta é mais interessante do que um simples sim. Não houve realmente um golpe em que Kim enganou Xi com uma promessa falsa. O que aconteceu, na verdade, foi que quando Xi se sentou em Pyongyang, não havia mais nenhuma boa jogada a fazer. A Coreia do Norte agora tinha toda a vantagem acumulada pelo envio de suprimentos vitais da Rússia e por dar à indústria norte-coreana algo para exportar para alguém além da China. Vale lembrar que a China não perdeu simplesmente. O ganho inesperado vindo da Rússia tem limite, que pode estar perto. No fim de 2025, a inteligência militar ucraniana relatava que as entregas de projéteis norte-coreanos haviam caído drasticamente. O relatório apontou que as reservas de Pyongyang estavam tão baixas que o país não conseguia acompanhar sua produção interna, nem manter o estoque. Devemos observar que esta é uma avaliação do governo ucraniano, e relatos posteriores indicaram que o transporte atingiu níveis elevados no início de 2026. Isso mostra que uma economia baseada em vender projéteis para a guerra de outro país fica refém dessa guerra. O progresso da Rússia na guerra ficou completamente estagnado em 2026, sendo março o primeiro mês desde a contraofensiva de 2023 da Ucrânia, em que Kiev conseguiu conquistar mais território do que perdeu. A Rússia está enfrentando a degradação de suas capacidades de artilharia, decorrente tanto da perda quanto do desgaste dos sistemas de artilharia. Sem necessidade de disparar a artilharia, não há por que importar tanto da Coreia do Norte, reduzindo a influência de Kim. A Coreia do Norte entende isso, e por isso estaria produzindo drones e enviando trabalhadores para fábricas russas. Ela tenta transformar um acordo pontual de munição de artilharia em algo mais duradouro. Assim, a economia norte-coreana pode se integrar involuntariamente ao complexo militar industrial russo, e o esforço russo vai continuar a todo vapor, independentemente de como a guerra se desenrole, já que literalmente não pode se dar ao luxo de parar e dar a impressão de que vai ceder à Ucrânia, um país que invadiu. A segunda ressalva é que Putin também não é amigo de Kim. Ele usa a Coreia do Norte tanto quanto Pequim já usou. Alguns analistas suspeitam que Moscou gosta de exibir Pyongyang para a China, em parte para deixar Pequim desconcertada. Kim está equilibrando-se entre duas potências maiores que querem usá-lo, e esse ato de equilíbrio é naturalmente precário. Toda a estratégia depende de manter os dois patronos convencidos de que não podem se dar ao luxo de perdê-lo, e essa é uma postura difícil de sustentar indefinidamente. E a terceira ressalva é que alguns analistas enquadraram a reunião como uma em que ambos os líderes saíram ganhando. Kim ganhou legitimidade e um relacionamento livre da condição nuclear. Xi pôde reafirmar que a China continua sendo o parceiro econômico indispensável de Pyongyang e lembrar Washington, após suas próprias reuniões recentes com Trump e Putin, que Pequim ainda é um ator central na região. A China mantém o status quo, e só algo extraordinário faria a Coreia do Norte mudar esse equilíbrio, além de gestos simbólicos. Então, para onde esse triângulo vai a partir daqui? Os próximos passos já estão visíveis, se você souber onde procurar. O primeiro sinal chega em julho de 2026. É quando o Tratado de 1961 completa seu 65º ato aniversário. E a questão é se Pequim vai colocar algo concreto por trás das palavras calorosas. Qualquer coisa, como venda de armas, pacote de defesa aérea ou exercício naval conjunto, algo que a China gosta de fazer ocasionalmente. Isso mudaria o equilíbrio para a China ser o principal apoiadora da Coreia do Norte, mas a ausência também seria reveladora. O segundo sinal é o ritmo dos testes de mísseis norte-coreanos. Se Kim mantiver seu próprio cronograma de lançamentos, indica que a influência de Pequim é mais aparente do que real. A questão central é se Kim conseguirá tornar um ganho momentâneo de artilharia
em algo duradouro antes que os combates diminuam e o dividendo russo acabe. É exatamente por isso que esses trabalhadores norte-coreanos que, segundo relatos, estão indo para as fábricas de drones da Rússia podem ser mais importantes do que qualquer foto de cúpula. Até que uma dessas coisas quebre o padrão, o equilíbrio se mantém. A China administra, a Rússia aproveita, e Kim, por enquanto, faz com que ambos continuem marcando as passagens. O mais importante não é a Coreia do Norte colocar China contra a Rússia, mas sim a crescente tensão entre China e Rússia. Saiba mais inscrevendo-se no The Military Show, onde cobrimos as complexidades da política russa.